Bom dia! Gente, vou tentar fazer um vídeo de aula. Não vai ser o único, porque eu vou pedir ajuda também para o Anglobox, né? Senão vai ficar muito comprido. Nós temos só caroço, gente, essa que é a verdade. Essa alfa 3 traz verbos. É um assunto que eu adoro, super importante, porque vocês viram muito ano passando no primeiro colegial, né? Então agora a gente precisaria aprofundar. Eu tenho uma opção de exercícios extras já separados para vocês. A apostila traz um monte, que eu também vou selecionar. Mas são aulas que eu estou acostumada a fazer ao vivo, né? Então eu vou tentar dividir um pouco diferente, usar um pouquinho diferente. E além disso, a apostila apresenta 6, talvez a gente faça um pouquinho mais, eu divido um pouco mais isso, para a gente poder treinar, entender um pouco melhor. É muito importante que vocês acompanhem essas aulas, a aula do Anglobox. A teoria eu acho meio enrolada, mas os exemplos estão fantásticos. O professor escolheu ótimos exemplos, muito legais. Depois eu vou indicar tudo direitinho para vocês não gastarem tanto tempo, tá bem? Eu vou tentar me resumir, mas não consigo correr. Então vamos lá. Verbo é um assunto fácil, tão fácil que ele acaba ficando difícil, porque a gente usa os verbos a todo momento, são palavras importantíssimas, os verbos substantivos são as classes mais importantes, porém a gente usa tão automático que a gente não sabe nem que tempo está usando. E para estudar a gente precisa tirar um pouco do automático e pensar um pouco sobre as formas verbais, por que escolhemos uma e não outra, tentar observar isso que a gente normalmente faz de forma automática, e aí o assunto fica muito bonito. Não é ficar decorando, não é nada disso, é prestar atenção às situações que se apresentam. Nós sabemos conjugar verbos. Os problemas que temos com verbos serão sempre os mesmos, que vão ser abordados durante estas aulas, fiquem tranquilos. Mas são os mesmos problemas para todo mundo erra as mesmas coisas. Então não é que a gente erra um monte, a gente é bom de verbo. Dá uma olhada aqui. Para começar, quando falamos de verbo, a grande dificuldade é que os verbos se flexionam à beça. Cada verbo pode se flexionar 140 vezes, às vezes. Depende, um verbo é diferente do outro. Mas fala, como tantas vezes, né? Porque um substantivo se flexiona o quê? Feminino, masculino, singular e plural, e grau, aumentativo, diminutivo, normal. Não, mas verbo é diferente. Verbo apresenta 5 possibilidades de flexão. E para cada uma dessas possibilidades, um monte de flexão. Então veja, para começar, o verbo se flexiona quanto à pessoa e ao número. Vocês se lembram que há 3 pessoas no discurso. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, o eu e o nós. A segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, o tu e o vós, em Portugal. No Brasil isso já mudou um pouquinho, veremos já já. E a terceira pessoa, que é aquela de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Essas pessoas podem aparecer no singular e no plural. Então veja, é por isso que o verbo aí já tem 6 flexões. O eu e o nós, o tu e o vós, o ele e o eles. Tá, não estou considerando os femininos, mas enfim, é isso. No Brasil, as flexões diminuíram um pouquinho hoje em dia. Veja que a gente não usa no dia a dia, aqui na nossa região pelo menos, a segunda pessoa. Nós usamos a primeira e a terceira. Porque nós usamos o eu e o nós, usamos o ele, o eles, você, vocês, que é tudo terceira. Engraçado, você é um pronome esquisito, né? Pronome que em Portugal não se usa, no Brasil se usa só no lugar do tu. O você tem significado de tu, de segunda pessoa, mas ele concorda, o verbo com você concorda na terceira pessoa. Então no Brasil, para falar a verdade, você não precisaria aprender a segunda pessoa para bater papo no dia a dia. Porém, nós temos que saber a segunda pessoa porque ela faz parte do português clássico. E se vocês vão para a universidade, tem a obrigação de conhecer o português clássico também, não? Pois bem, além disso, o verbo muda de acordo com a voz. Este ano ainda não falamos disso, veremos na próxima apostila, mas vocês se lembram que o verbo pode estar na voz ativa e na voz passiva. Ora, quando eu digo que o vírus matou muita gente, ou quando eu digo que muita gente foi morta pelo vírus, eu estou falando a mesma coisa, o que mudou foi a voz ativa ou a voz passiva. A ativa, matou, a passiva, foi morta. Portanto, verbo que é transitivo direto pode ir para a voz passiva. Por isso que eu digo que os verbos variam quanto à quantidade de variações que eles podem ter. A voz, por exemplo, só os verbos transitivos diretos mudam de voz, os outros não. Né? Então o verbo ser não vai mudar de voz. O verbo, sei lá, chorar, não chorar, às vezes. Verbos são intransitivos. Chorar costuma ser intransitivo, né?
Você diz, ele chorou. Não dá para dizer quem foi chorado. Enfim, de qualquer forma, dá diferença aqui. Mas é mais uma alteração que eles podem ter. Agora, para mim, hoje, o que me interessa falar mesmo é a mudança de tempo e modo. Falando de verbo, isso é muito específico do verbo, né? Porque isso aqui já abordamos quando falamos de pronome aqui. Eu acho que é muito importante, é que você tem que ter atenção. Olha só, tempo, sabemos. Os tempos da vida são passado, presente e o futuro, né? Na gramática a gente chama o passado de pretérito, dá no mesmo. Passado e pretérito é a mesma coisa. São os tempos. Claro que quando a gente vai falar de verbo, vocês vão ver que não é assim tão simples, não é exatamente a realidade, mas é aquilo que o falante quer passar sobre a ação. Quando escolhemos o tempo e o modo de um verbo, passamos alguma coisa para o meu ouvinte. Eu passo alguma coisa, eu tenho uma intenção ao escolher aquele tempo verbal. Nem sempre a intenção é a realidade, mas é aquilo que eu quero mostrar. Bom, vamos ver ao caso. Veja, o modo é mais esquisito que o tempo, porque tempo a gente sabe o que é. Agora, modo verbal, para que presta o modo? Bem, você pode não saber para que presta, mas você lembra que modos existem. Você se lembra, por exemplo, que existe o modo indicativo, existe o modo subjuntivo e existe o modo imperativo. Tá, esses são os 3 modos. Se eu perguntasse a vocês qual deles é o mais difícil, tenho certeza que a maioria de vocês pensou? Subjuntivo, né? Te garanto que o subjuntivo é o mais fácil. Tem menos tempos, nós somos bons no subjuntivo, é tranquilo. Tá? Qual é o mais difícil? Olha, o imperativo é o que a gente mais erra em São Paulo. Na Bahia eles acertam. Portugal eles acertam. Nós em São Paulo erramos muito o imperativo. É o modo mais difícil de aprender. O mais numeroso, o maiorzão, é o indicativo. Tem mais tempos, nós vamos começar por ele, né? Agora, para que serve essa história de modo? Por que um verbo muda de modo? Olha, gente, o modo ele vai indicar, a princípio, a intenção do falante. Quando a intenção do falante é passar um tom de realidade, um tom de certeza, ele automaticamente escolhe o indicativo. Quando o tom é de dúvida, algo que eu desejo, mas eu não tenho certeza de que ocorrerá, então eu escolho o subjuntivo. E claro, para dar ordem, eu escolho o imperativo. Mas não é assim tão simples, não é só para dar ordem. É para fazer um pedido mais gentil, às vezes até para dar um conselho, usamos o imperativo. Eu acho que reconhecer é mais fácil reconhecer o imperativo. O indicativo tem tempos mais numerosos, mas é fácil, a gente usa todos numa boa, muito tranquilamente. Veja, se um amigo seu faz aniversário e você lhe vai dar os parabéns. Você está tentando escrever uma mensagem, pensa, não sai mensagem original e você então manda lá, desejo que você seja muito feliz. Seja muito feliz. Ora, nada original, mas está correto? Qualquer um de nós acertaria essa frase. E observe aqui, houve mudança de modo. A gente nem percebe que mudou, mas mudou. Aqui é modo indicativo. Eu desejo, eu tenho certeza do que eu desejo. Isto é a realidade, é certeza. Se é certeza, automaticamente foi no indicativo. Agora, que você seja, é subjuntivo. Você vai dizer, é subjuntivo? Sim. Se fosse indicativo, seria, eu desejo que você é feliz. Ah, nenhum de nós falaria, eu desejo que você é feliz. Não, eu desejo que você seja. Por que não escolheríamos esta forma? Porque nós não temos certeza de que o amigo será feliz. Infelizmente, não temos essa certeza. Por mais que desejemos, não temos certeza de que ele fará. Então, automaticamente, pusemos o verbo no subjuntivo. Veja como é diferente. Deixa eu pôr uma outra frase parecidinha com essa, mas diferente. Olha só, se eu digo assim, eu penso que ele é feliz. Olha como é diferente. Penso continua a ser indicativo. Como aqui? Eu desejo, eu penso. É uma realidade, eu tenho certeza disso. Agora aqui também é realidade. Eu acredito que ele é feliz. Veja, você vai dizer, eu não poderia dizer, eu penso que ele seja feliz. Poderia, você até poderia dizer isso. Mas veja como o tom de dúvida aumenta. Este é o subjuntivo, este é o indicativo. Deu para perceber a diferença? Nós vamos falar aula a aula de todos os tempos verbais.
Mas hoje eu acho que é legal fazer um quadro geral dos tempos todos que existem, para você ter uma noção de que tempos existem. Faça um quadro no seu caderno. Vale a pena você tentar fazer o que estou fazendo na lousa. Um quadro simples. Os tempos verbais, eles podem ser usados literalmente ou não literalmente. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que embora a gente tenha tantos tempos verbais, e cada tempo verbal nasceu com uma função, nasceu para uma determinada coisa, ao longo dos séculos os falantes foram ampliando as funções de cada tempo verbal. Então, às vezes, usamos um tempo verbal não significando aquilo que ele nasceu para significar, mas com um sentido novo, estranho. No dia a dia nem percebemos que é estranho, mas quando a gente parar para pensar agora, a gente vai ver que há esquisitices. Eu vou tentar mostrar isto para vocês, vocês vão ver que as primeiras 3 aulas falam de tempos do indicativo. A aula 20, ela já fala de tempos não literais. Eu vou dividir um pouquinho diferente essas coisas todas e para que fique mais claro tudo. Tá bem? Vou fazer um pouquinho diferente. Então hoje eu vou fazer um quadro geral de todos os tempos, do indicativo, do subjuntivo, do imperativo e até as formas nominais. Muito leve, só para vocês terem uma ideia do que diz. Não é para ficar decorando, não é isso. Só para você entender quanto o nome está ligado àquilo que o verbo representa, aquilo que o tempo representa, aquilo que ele nasceu para fazer, a sua função primeira.